4 anos de governo Lula. Faltam menos de 6 meses para esse mandato acabar e a gente ainda não sabe se ele vai conseguir se reeleger ou não. Porém, esse vídeo aqui é para falar como foram esses quase 4 anos de governo Lula. Porém, o foco é na economia, em relação ao seu bolso, mostrando de fato como essas medidas te afetaram. Porque tem canal aqui no YouTube que pagou de isentão, então ele simplesmente listou as mudanças. Ah, porque o governo aumentou PIS e COFINS, aprovou a reforma tributária, colocou a PEC da transição. Beleza, mas como isso afetou a sua vida? Esse vídeo aqui é para mostrar a pura realidade de como foram esses 4 anos sem ficar em cima do muro. E infelizmente a realidade é dura. E antes mesmo de assistir o vídeo, já pode comentar aí embaixo como foram esses últimos 4 anos de governo Lula na sua vida, na sua realidade. No dia 30 de outubro de 2022. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para um terceiro mandato. Foi um momento de tensão, 50,83% pro Lula contra 49,17% pro Bolsonaro. Vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Essa foi a eleição mais disputada de toda a história do Brasil. Enquanto metade do país comemorava nas ruas, a outra metade entrava em pânico. Agora acabou de terminar agora a apuração. O povo brasileiro sabe que sofreu um duro golpe e nós não vamos aceitar. Mas será que foi tão ruim assim? Antes de mostrar os números, você precisa saber quais foram as promessas que o Lula fez. Se ao final do meu mandato, Se quando eu terminar esse mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade cada brasileiro tiver tomando café, almoçando e estiver jantando, de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. eu terei cumprido a missão da minha vida. Então as principais foram que quem ganha até 5 mil reais por mês seria isento do imposto de renda, que teríamos mais programa social, que teríamos o fim do teto de gastos e que o rico passaria a pagar mais imposto. E claro, picanha e cerveja na mesa do trabalhador. Digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha, sabe aquela parte com aquela gordurazinha? É tudo que o povo quer, ratinho. Essas foram as promessas. Agora vamos ver de fato o que aconteceu. Primeiro dia útil de governo Lula. Enquanto estava todo mundo ainda de ressaca da virada do ano, Fernando Haddad assumiu o Ministério da Fazenda e 48 horas já saiu o primeiro decreto. Foi revertida uma redução de impostos do governo anterior, PIS e COFINS. Então, primeiramente o PIS, que antes estava 0,33%, subiu para 0,65%, enquanto isso o COFINS, que estava em 2%, voltou a ser 4%. Ou seja, os dois praticamente dobraram. E para que eles servem? São dois impostos que as empresas pagam em cima do faturamento delas. Só que é muito simples. Se tem aumento de impostos, a empresa não vai simplesmente assumir o prejuízo. Ela vai repassar no preço do produto. E quem compra somos nós, é você, consumidor. Então, quando você vai comprar qualquer coisa, é combustível, é alimento, é produto de limpeza, ele fica mais caro. E o governo Lula começou com tudo. Ainda em janeiro, ampliaram o Bolsa Família, beneficiando mais 21 milhões de famílias. O custo disso, 14,1 bilhões por mês. Isso aqui já representa quase o dobro do que o governo anterior gastava com o programa. E aí você me pergunta, de onde vai vir esse dinheiro para pagar essa galera? E antes disso, você precisa entender como funciona o teto de gastos. Então ele foi criado lá no governo Temer em 2016, e ele tinha um objetivo muito simples. O governo só pode aumentar os gastos de acordo com a inflação do ano anterior. Então, por exemplo, a inflação do ano foi 5%. No próximo ano, ele vai poder gastar somente 5% a mais. E isso foi um divisor de águas, porque dessa forma o governo não consegue criar um rombo ainda maior nas contas públicas. Porém, o Lula ganhou, dizendo que iria dar cada vez mais dinheiro para o povo. Mas com o teto de gastos, ele não tinha espaço para fazer tudo isso. Então veio a PEC da transição. E parece algo bacana, algo bonito, PEC da transição, que muita coisa vai mudar, e realmente mudou, porque teve uma exceção aprovada pelo Congresso Nacional que deu ao governo 145 bilhões além do que o teto permitia. E aí que entra o primeiro problema. Somente desse aumento de Bolsa Família,
Por ano, o governo gastaria a mais 170 bilhões de reais, sendo que com a PEC da transição, ele conseguiu um gasto extra de 145 bilhões, ou seja, ainda faltava muito dinheiro. E aí que vem a solução. Para conseguir gastar mais dinheiro, o governo Lula precisaria arrecadar mais, precisaria cobrar mais impostos da população. E ainda nesse objetivo de gastar cada vez mais, em março de 2023, eles divulgam o arcabouço fiscal. Seria para substituir o teto de gastos. Então, de forma prática, o teto de gastos você já entendeu que só permitia o governo gastar o equivalente à inflação do ano anterior. O arcabouço mudou isso. Agora os gastos podem crescer até 2,5% acima da inflação. E aí você pensa, 2,5% pode parecer pouco, mas na verdade não, porque é todo ano. Isso aqui abriu uma torneira enorme para o governo gastar o dinheiro. Mas aí que entra uma pegadinha. Quanto mais o governo arrecada, mais ele pode gastar. Ou seja, é um incentivo perfeito para que eles criassem cada vez mais impostos. Óbvio que em outra proporção. Porém, pense você aí do outro lado comigo, que a cada 10 reais extras que você faz, você tem a possibilidade de gastar 100 reais a mais no seu mês. Você não daria de tudo, daria o sangue, faria o possível e impossível para conseguir 10 reais a mais que seja, que parece pouco, porém isso te possibilita gastar muito mais. É aquele famoso rombo que vai chegando. Mas você, trabalhador, para ganhar mais, tem que trabalhar mais. O governo não tem que trabalhar mais, porque a verdade é que eles não vivem de gerar valor, e sim da arrecadação de impostos, de cobrar do trabalhador. A Câmara aprovou em maio, o Senado em junho, e por fim, em agosto, o teto de gastos estava morto. E ainda em 2023, o governo conseguiu aprovar algo que nenhum presidente conseguiu nos últimos 30 anos, que é a reforma tributária. Porque o sistema atual é uma bagunça completa. Você tem 5 impostos em cima do consumo. Então é PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. E cada imposto tem suas regras, suas exceções, suas alíquotas diferentes para cada estado. E tem muita empresa estrangeira que não entra no Brasil exatamente por conta disso. E temos empresas aqui dentro do país que gastam fortunas somente para calcular o quanto precisam pagar em impostos. A reforma junta tudo isso em apenas 2 impostos. O CBS, que é federal, e o IBS, que é estadual e municipal. Funciona no modelo IVA, que é um padrão utilizado no mundo inteiro. Você que é empresário sabe que essa forma de calcular o imposto facilita, mas no final das contas o que importa de verdade é se no final da última linha você estará pagando mais ou menos impostos. E se fossem menos impostos, eu iria elogiar, porque pensa comigo, a partir de agora ficaria mais simples e mais barato. Porém, infelizmente, não é o caso. Então já temos a notícia que o Brasil terá o maior imposto do mundo, com IVA estimado em 28%. O Brasil cobra impostos igual países desenvolvidos, mas entrega para a população em serviços, saúde, educação, segurança de um país pobre. E agora fechamos 2023, primeiro ano do terceiro mandato de governo Lula. E como fechamos, PIB cresceu 3,2%, o desemprego caiu para 7,8%, o menor desde 2014. 8,7 milhões de pessoas saíram da pobreza. Segundo o IBGE, a inflação fechou em 4,62% ao ano, dentro da meta. O Ibovespa subiu mais de 20%, o dólar caiu 8% e fechou abaixo dos R$5. E ao ouvir tudo isso, você pensa que o Brasil está às mil maravilhas. Porém, infelizmente não é assim. Começando pelo PIB, que ele mede tudo que foi produzido no país. Porém, nesse cálculo entra também o quanto o governo gastou. Quando o governo gasta mais, esse dinheiro entra no consumo das famílias e joga o PIB para cima. Ou seja, não significa que a economia do Brasil está mais produtiva. Significa que o governo está gastando mais. Tanto que uma parte relevante desse crescimento, 3,2%, veio justamente disso. Segundo fator, o desemprego. E aqui tem um detalhe que quase ninguém conta. A metodologia oficial considera desempregado apenas quem está procurando emprego. Quem simplesmente desistiu de procurar não entra mais nessa conta. E tem mais, famílias que dependem de programa social não são contabilizadas como desempregados. Elas simplesmente saem da força de trabalho. Então, como o governo ampliou o Bolsa Família, mais pessoas vivendo de auxílio
menos pessoas desempregadas. E outra questão muito importante, Haddad entrou como ministro da Economia no começo do governo Lula, prometendo déficit zero em 2023. Porém, o resultado real foi um déficit de 230 bilhões, o segundo pior da história do Brasil. Perdeu apenas pro auge da pandemia lá em 2020. Mas é aquilo, 2023 não teve pandemia. Então começa 2024 e as consequências do que foi feito em 2023 já começam a aparecer. E quem duvidar que a economia brasileira vai crescer, vai quebrar a cara no final do ano. Logo em janeiro, o governo reonerou PIS e COFINS sobre diesel, gás de cozinha, biodiesel e painéis solares. Eles precisavam de dinheiro para gastar mais, o resultado, combustível mais caro, ou seja, frete mais caro, o produto na prateleira que você compra no mercado também fica mais caro. Mas o que mais machucou a imagem do governo Lula em 2024 foi a famosa taxa das blusinhas. Antes de agosto desse ano, você conseguiria tranquilamente comprar no AliExpress, na Shein, na Shopee, e se a compra fosse abaixo de $50, você não pagava imposto algum. Mas a partir desse mês, passaram a cobrar 20% de imposto de importação e somando com o ICMS estadual, a carga chegava a quase 45% a mais no preço final. Isso direto no checkout, quando você vai passar o cartão de crédito. E o pior de tudo, se fosse uma compra acima de $50, por exemplo, R$500, você somava os impostos e dava praticamente o dobro, mais 500 em imposto. E quem compra nessas plataformas, principalmente, não é a classe alta, e sim a classe C, D e E. Exatamente essa classe que o governo diz defender. Porque a verdade é que a classe alta vai pra fora do país, vai pra Miami, vai pra Orlando, compra um monte de roupa no outlet, faz a festa, tira as etiquetas, porque vai utilizar, e passa pela receita sem pagar nada. E ainda por cima tem uma cota de $1.000 pra trazer de fora, também sem pagar nada. E o impacto foi imediato. As importações via remessa conforme caíram mais de 50% logo no primeiro mês. Porque o governo, na hora de criar novos impostos, ou é burro ou é mau caráter. Então vamos lá, são vendidos na Shopee e Shein 1 bilhão por mês, só um exemplo. E aí o que o governo pensa? Eu vou cobrar 45% de imposto e arrecadar 450 milhões por mês. Porém a verdade é que quando chega o novo imposto, muita gente simplesmente deixa de comprar. É a mesma coisa que você vê um shopping lotado, aí o dono pensa, nossa, se eu cobrar R$10 de cada um que entra aqui, eu vou estar rico, eu vou fazer muito dinheiro. Porém, simplesmente muitas pessoas que entrariam de graça para pagar deixam de entrar. E enquanto isso, o Lula entra em uma guerra contra o presidente do Banco Central. Então nossa Selic chegou a 13,75% ao ano, pós-pandemia, tudo certo, e a inflação começou a cair. E por conta disso, os juros começaram a ser cortados e pararam em um patamar de 10,5% ao ano. Porém, depois disso, voltou a subir. E o motivo é muito simples. O governo não poderia estar gastando desse jeito, com esse déficit gigantesco. O Banco Central voltou a subir os juros para segurar essa inflação que os gastos do governo estavam provocando. O Lula foi à rádio e disse que o Banco Central tinha lado político e quem queria a autonomia do BC era o mercado. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante. É o comportamento do Banco Central. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político. E o efeito foi devastador no câmbio. As falas do Lula derrubaram o real. O dólar foi subindo, passou dos R$6, chegou próximo dos 6,20 no final de 2024. E inclusive, quem se lembra que se você digitava dólar no Google, simplesmente não aparecia mais a cotação. Por que será? O dólar fechou o ano em 6,26, a maior cotação desde a criação do Plano Real, lá em 1994. O Banco Central teve que fazer intervenções de emergência, vendendo mais de 32 bilhões das reservas internacionais para conseguir dar aquela contida no câmbio. Nesse mesmo momento, Ibovespa, Bolsa Brasileira, despencou mais de 10% somente em um único mês. O real foi a moeda que mais se desvalorizou em 2024, perdendo até para moedas que estão com seu país em uma crise completa. E por que isso aconteceu? O mercado olhou para o déficit das contas públicas crescendo, para a dívida explodindo. Olhou o governo que não cortava gastos e mandou um recado: eu não confio mais no Brasil. Essa desconfiança tem um custo e quem paga no final das contas é você, sou eu, os cidadãos do Brasil. Vai ser aumento no preço do pão, no preço da carne, no preço de tudo, porque a verdade é que nós recebemos em real, mas a maioria dos nossos gastos tem uma grande influência do dólar. Então chega 2025 com uma novidade que ninguém esperava. Roberto Campos Neto saiu do Banco Central em janeiro e o Lula, que durante meses e meses criticou o BC,
de manter os juros altos pôde indicar o seu próprio presidente, e foi Gabriel Galípolo. E o mercado inteiro acreditava que o presidente indicado pelo Lula iria sim afrouxar a política monetária e iria descer os juros. Porém, o que aconteceu foi totalmente o contrário. Então Galípolo subiu a Selic e chegou até 15% ao ano. E para quem não sabe, esse foi o maior patamar da Selic nas últimas 2 décadas. E disse publicamente que iria sim manter os juros nesse nível por um período bastante alongado, enquanto a inflação não convergisse para a meta. Tanto que nós ficamos com a Selic em 15% por quase um ano, e agora que começaram os cortes, eles estão sendo bem tímidos. Corta 0,25, 0,25, 0,25 e parece que vai parar por aqui até o final do ano. E aí que acontece algo curioso. O governo simplesmente parou de criticar o Banco Central do dia pra noite, porque agora o indicado era deles, e mesmo assim ele não estava baixando os juros. E quem paga essa conta de juros altos, por conta desses gastos excessivos do governo, é você, no juro do cartão de crédito, no financiamento da sua casa própria, do seu carro. E o brasileiro mais pobre sentiu com força ao ir no mercado. Então o café moído acumulou quase 100% de alta entre janeiro de 2024 e meados de 2025, ou seja, dobrou de preço. A carne bovina chegou com projeção de 10 a 14% de alta só em 2025. Mas o pior momento político em 2025 não foi esse, e sim o Pix. Em janeiro, a Receita Federal publicou a normativa 2219, que obrigava bancos e fintechs a reportarem transações acima dos R$5.000 por mês. E o objetivo declarado era muito simples: combater a sonegação de impostos. Porque o Brasil, nesses últimos anos, se tornou inviável. É tanto imposto que você ser contratado através da CLT ficou cada vez mais difícil. Ou seja, o brasileiro partiu para a informalidade. E com isso, o pedreiro, a manicure, a faxineira, o personal que recebem na pessoa física, porém não estão declarando nem pagando seus impostos corretamente, seriam fiscalizados e obrigados a pagar os seus tributos. O governo falou que não iria taxar o Pix, porém a população não acreditou. O governo veio a público falar que são fake news, que não teria nenhuma taxação em cima do Pix, e é verdade, porque o Pix é apenas um meio de transferência. O que existe é a tributação da sua renda, que muitos informais não estavam pagando. Explodiram vídeos com milhões de views na internet, falando sobre esse absurdo. A população ficou completamente indignada, o governo tentou reverter, porém no final das contas, eles acabaram revogando a medida. Em maio de 2025, o governo precisava de mais dinheiro e, por conta disso, decidiu aumentar o IOF. Para quem não sabe, IOF é imposto sobre operações financeiras e é cobrado de diversas formas. Quando você investe em renda fixa e saca antes de 30 dias, tem IOF. Se você pega um empréstimo, seja no cartão de crédito, cheque especial, se você financia um carro, cobra um IOF. Se você vai converter os seus reais para qualquer moeda estrangeira, também é cobrado o IOF. E foi nessa daqui que doeu no povo. Subiram o IOF para você converter os seus reais para qualquer outra moeda de 1,1% para 3,5%. A cada 10 mil reais que você converte em qualquer moeda estrangeira, é euro, é dólar, 350 ficam somente pro governo. E aí tem gente que fala, mas isso aqui é pra quem é rico, é pra quem viaja pra fora. Mas na verdade não, o pobre paga de maneira indireta. Por exemplo, fertilizante, o cara do agro planta no Brasil e precisa comprar de fora. Se ele vai pagar mais IOF para mandar o dinheiro para lá, ele vai repassar no produto. Já o camarada que tem um poder aquisitivo um pouco maior, já viu direto na tela que vai comprar seus dólares, seja para viajar para fora ou então para investir. Tô aqui em uma conta famosinha, vou converter 10 mil reais e vou comprar dólares, tá dando 1.825 dólares. E por que isso? Clicando aqui no izinho já aparece que os encargos, no caso IOF, 3,5%, mais a taxa de conversão da instituição, 1,9%, eu tô pagando um pedágio de mais de 5% aqui no total, somente para converter os meus reais, que eu já trabalhei, que eu já paguei imposto, e comprar outra moeda. Porém, existe uma forma totalmente legalizada para você do outro lado não pagar o IOF. E com isso, com a mesma quantidade de reais, converter em mais dólares para o seu bolso. Então, por exemplo, 10 mil reais nessa outra conta que você não paga o IOF, você tem 1.891 dólares. Quase 70 dólares a mais. E por que isso? Ao invés de você converter os seus reais para dólares em uma conta famosinha, você converte reais para dólares digitais, que são regulamentados pelo governo americano
americano e valem exatamente a mesma coisa, $1 digital vale $1 e você não paga o IOF. Tanto que aqui nessa conta eu tenho o USDC e por ser um sistema mais rápido e barato que o tradicional, dentro dessa conta aqui, utilizando esse cartão da EtherFi, você ainda por cima recebe 3% de cashback em todas as suas compras. Tanto que eu viajei para fora do Brasil, só utilizei o cartão da EtherFi e economizei muito, mas muito dinheiro. Viajei para os Estados Unidos e deixei o governo extremamente puto por conta disso aqui. E como um bom brasileiro, viajei para Los Angeles e Las Vegas e fiz tudo o que eu tinha direito. Fui no Pier de Santa Mônica, ver se era igual no GTA, fui na placa de Hollywood, Disney, Universal, comprei perfume, tênis, MacBook, relógio. Em Las Vegas comi em restaurantes renomados e no final da viagem gastei no cartão pouco mais de $20 mil. E agora que vem a jogada que o governo com certeza não gostou. Pra quem não sabe, ano passado ele subiu o IOF de 1.1 para 3.5 para você trocar os seus reais por qualquer moeda estrangeira. Ou seja, convertendo 100 mil reais em dólares, eu pagaria pro governo R$3.500. Fazendo isso em uma conta internacional famosinha. Junto com o spread da empresa, eu pagaria em taxas mais IOF R$4.715. Logo, 100 mil reais virariam $18.817. Mas eu não usei essa conta, eu utilizei o cartão da EtherFi, que ao invés de trocar reais por dólares, eu troco por dólares digitais, que são regulamentados pelo governo americano. Com essa brecha legalizada, eu não pago IOF. Logo, 100 mil reais viram $19.633. Ou seja, comparado a outra conta famosinha, $815 a mais. E não para por aí, por ser um sistema mais eficiente e rápido que o tradicional, a EtherFi dá 3% de cashback em todas as compras. Logo, nesses $20 mil, eu ganhei 600 de volta. Aí somando o cashback com a economia de IOF e de spread, $1.415 a mais. Foi isso que eu economizei na minha viagem. Já é o preço de um iPhone 17 Pro Max, que dá em reais 7.192 de economia. E não é um cartão aceito somente nos Estados Unidos, é no mundo todo, em qualquer maquininha que aceita a bandeira Visa. E para você pedir o seu cartão da EtherFi, começar a utilizar hoje mesmo, já que você pode cadastrar no seu celular no Apple Pay, ou também pode pedir o cartão físico. Link na descrição, comentário fixado e o QR Code que tá aparecendo aqui na tela para você que tá vendo da televisão escanear com o seu celular. Ainda por cima estão com uma promoção de 10% de cashback em delivery, restaurantes, supermercados e corrida de Uber. Isso aqui é até $100. Você gasta $100 nessas categorias aqui e ganha 10 de volta. E enquanto o governo mostrava PIB crescendo, desemprego caindo e Bovespa batendo recorde, a economia real estava mostrando um sinal diferente. Em 2024, os pedidos de recuperação judicial cresceram 61,8%, chegando a 2.273 solicitações, maior volume desde o início da série histórica em 2006. E em 2025, adivinha, mais um recorde sendo batido, um total de 2.466 empresas que entraram nesse processo. E o que isso significa? Que a empresa está muito endividada, não está conseguindo arcar com seus compromissos e por conta disso entra na justiça para renegociar essas dívidas. Mas e agora, o que está derrubando essas empresas? A resposta está na combinação de 3 fatores: juros a 15%, ou seja, o crédito está caro; carga tributária recorde, ou seja, a empresa está pagando mais imposto, sobra menos dinheiro no caixa; e se tiver dívida, os juros estão comendo ainda mais forte, podendo gerar mais prejuízos. E se as empresas estão sofrendo no Brasil, imagina as famílias. Imagina o trabalhador, tanto que temos aqui que o endividamento bate recorde. 81,6% das famílias estão endividadas, porém você pode ter uma dívida, mas tá tudo certo. Eu tenho uma parcela no cartão, tô pagando, tenho o financiamento do meu carro, porém não para por aí. Mais de 50% dessas famílias estão inadimplentes, ou seja, estão endividadas, não conseguiram pagar e por conta disso a situação ficou ainda pior. E finalmente chegamos agora, 2026, último ano do governo Lula, ano de eleição, e o governo entregou a sua principal promessa de campanha: isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. E com certeza isso é algo positivo, quanto menos imposto, melhor. E com isso, 25 milhões de pessoas que pagavam imposto de renda deixaram de pagar, e ainda quem recebe entre 5 mil e 7.350 tiveram uma redução proporcional. Mas aí tem uma coisa que o governo morre de medo que você descubra, mas aqui no canal Gêmeos Investem eu vou te mostrar. Já aproveita, se você não está inscrito ainda, botão vermelho para não perder nenhum vídeo. Essa isenção deveria ser muito maior, então lá em 1995, 30 anos atrás, era isento de imposto de renda quem ganhava até R$676,70 por mês. E nessa hora, o jumento já comenta aí embaixo: não, porque melhorou pra caramba. Antigamente era isento quem ganhava R$600 por mês,
Hoje é 5 mil, porém o camarada não se liga que lá em 1995 o salário mínimo era de R$70 por mês. Então você pega o quanto era isento, divide por R$70, não pagava imposto de renda, quem recebia até 9,66 salários mínimos por mês. Hoje, 2026, salário mínimo R$1.620 vezes 1.620, então se fossem acompanhar os salários mínimos daquela época, não deveria pagar imposto de renda quem recebe até R$15.660 por mês. E aí que fica a questão, será que isso foi uma grande benfeitoria para a população ou era o mínimo do mínimo a ser feito? Mas aí vem um ponto indiscutível, com essa isenção, o governo passou a arrecadar muito menos dinheiro. É menos dinheiro nas contas públicas, porém vocês sabem, eles querem gastar mais, ainda mais em ano de eleição. E para compensar essa perda de arrecadação, surgiu o imposto em cima dos super ricos. Quem ganha acima de 600 mil por ano, através da distribuição de lucros, de dividendos, teria que pagar 10% em cima do excedente. E o discurso foi bonito, que a partir de agora o pobre paga menos imposto, enquanto isso o rico vai ter que pagar ainda mais imposto. Mas aí que vem o ponto, quando o rico distribui os lucros, basicamente ele pega o dinheiro da conta empresa e manda o dinheiro para a conta pessoa física. Dentro da conta empresa, ele já pagou muitos impostos, por exemplo, no lucro presumido, pagou quase 20% de imposto em cima do faturamento. Não estou falando nem do lucro. E aí, pelo simples fato de querer transferir o dinheiro da conta da empresa para a conta pessoa física, tem que pagar ainda mais. E parece que é dos super ricos, mas a verdade é que 600 mil reais por ano são 50 mil reais por mês. Sim, é muito acima da renda média do brasileiro, mas esse cara está longe de ser um super rico, um grande magnata. Mas na prática, essa taxação dos super ricos tem um grande buraco. Grandes empresários organizam o seu patrimônio em holdings, empresas que controlam outras empresas e simplesmente não distribuem da empresa para a pessoa física, continuam pagando zero de imposto. Tanto que a projeção do governo era arrecadar nesse ano, com esse novo imposto, 30 bilhões de reais, porém, se passaram 3 meses do ano e eles arrecadaram somente 500 milhões. Isso aqui é menos de 2% da meta. E sobre a taxa das blusinhas, então com certeza, pesou no bolso principalmente do mais pobre. E agora é 2026, é ano de eleição. O governo precisa de mais popularidade. Então ele foi lá e zerou o imposto de importação das compras internacionais, Shein, Shopee e AliExpress. Porém, ainda existe o ICMS de quase 20%. A compra não ficou totalmente livre de impostos, mas a verdade é que muitos brasileiros esqueceram quem colocou esse imposto e ficaram extremamente felizes pelo governo que colocou o imposto ter retirado 3 anos depois. É a mesma coisa de um vagabundo, de um bandido me sequestrar, ele me deixa preso no cativeiro durante 2 anos, aí depois ele me solta e eu fico feliz, porque ele me soltou, sendo que foi ele que me colocou lá. E agora nós chegamos em um ponto que define o Brasil de hoje, IRBES. Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade. É feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Ele analisa 30 países que mais cobram impostos no mundo. E a pergunta é simples, de cada real que você paga em impostos, o quanto volta para você em qualidade de vida? Em saúde, em educação, segurança pública, infraestrutura. Então no topo do ranking nós temos Irlanda, Estados Unidos, Suíça, onde sim se paga muito imposto, porém se vê revertido em benefícios para a sociedade. Já no caso do Brasil, ele está em último lugar, ou seja, aqui se paga sim muito imposto, porém isso não é revertido em de fato benefícios para nós cidadãos. Você paga muito pelo público, porém depois também tem que pagar pelo privado. Tanto que as famílias de classe média, primeira coisa que fazem quando tem um dinheiro a mais é pagar um plano de saúde e uma escola particular para o filho. No caso da segurança, deixam de morar em uma casa na rua e vão para um condomínio fechado de prédios ou de casas. E agora vamos para onde o Brasil se encontra hoje, 2026. E infelizmente eu vou te falar que é pior do que você pensa. Depois de 4 anos de gastos crescentes, o déficit nominal, que é a conta completa, incluindo os juros da dívida pública, atingiu 1,2 trilhão acumulado em 12 meses. É o maior rombo da série histórica. Então nós tivemos aquela crise gigantesca lá em 2015, governo Dilma. Porém, depois entrou o Temer e ele deu uma ajeitada nas contas públicas. Depois nós tivemos aí no começo do governo Bolsonaro, pandemia. Houve sim um grande rombo nas contas públicas, mas que rapidamente ele foi contido. Então você vê que veio diminuindo aqui ao longo do tempo, chegou nesse patamar,
Mas aí entrou o governo Lula e você pode ver que esse rombo foi somente aumentando e agora estamos no maior patamar de todos os tempos. Só os gastos com juros da dívida chegaram em 1,08 trilhão nos últimos 12 meses. Isso significa que o Brasil gasta mais de R$1 trilhão somente para pagar juros. É como se você do outro lado se endividasse no cartão de crédito e tivesse gastando uma fortuna nem porque está comprando mais nada, e sim pela dívida que já se formou. E quanto mais o governo gasta sem equilibrar as contas, mais essa dívida cresce. Se o governo não corta os gastos, o Banco Central não consegue cortar a taxa de juros. E a dívida bruta já passou de 80% do PIB. Se for pegar a métrica do FMI, que é usada para comparar todos os países, ela está em 96% e caminha para 100% do PIB. E chegando a 100% do PIB, isso quer dizer que o governo deve o equivalente ao que ele produz em um ano inteiro. Porém, existe um ponto que ninguém está falando e que pode proteger o seu dinheiro nos próximos anos. Quando nós tínhamos a dívida pública lá na metade de 2024, a mais de 1 trilhão, nós tínhamos também um dólar em uma subida absurda, sendo que no final de 2024 ele passou dos R$6. Hoje nós estamos em um patamar ainda maior, porém com um dólar que no último ano teve uma grande queda, tanto que ele estava acima dos R$6 e agora está cerca de 5,20. Muitas pessoas querem investir no exterior, querem comprar dólar somente no desespero. Quando ele tá lá em cima, então o dólar passou dos R$6, muitos pensaram, não, agora vai acabar, vai para 7, vai para 8, tenho que investir todo o meu dinheiro fora. Agora que você tem a possibilidade de comprar o dólar e investir lá fora a 5,20, muitos pensam, não, tá tranquilo, agora vai cair cada vez mais, quando na verdade vocês veem que a situação do Brasil está complicada. A situação pode ficar pior e é por conta disso que eu não deixo todo o meu patrimônio dentro do Brasil. E não basta você somente também trocar os seus reais por dólares se você não está investindo em lugar nenhum. Então você tem que trocar seus reais por dólares para investir em ativos dolarizados. Então você vai investir na renda fixa americana, vai receber juros em dólar. Você vai investir na bolsa americana, você vai comprar Bitcoin. E a corretora que nós utilizamos, tanto para comprar Bitcoin quanto também para investir fora do Brasil, é a Quantifury, e no passado só investia fora do Brasil grandes barões, grandes magnatas, milionários. Hoje, com $50, você já consegue começar e já consegue investir lá fora. Inclusive, vou investir na prática com vocês. Então eu clico aqui nos reais brasileiros, clico para depositar. Aparece o código Pix aqui, eu copio, clico para colar no meu banco e eu vou mandar o equivalente a R$300, o que vai dar pouco mais aí de $50. E beleza, na hora o dinheiro já caiu na conta. Então primeiro eu vou clicar aqui em converter e eu vou converter os meus reais para dólares, porque eu vou investir em ativos dolarizados. O meu saldo em dólar aqui na Quantifury fica rendendo 4,25% ao ano. Isso aqui em dólar, como se fosse uma caixinha, como se fosse um porquinho. Porém eu venho aqui nos dólares que eu tenho e eu clico primeiramente para transferir, que eu mando aqui da carteira Spot para a conta de trading, que é onde eu de fato invisto nos ativos. Vou mandar os $50 aqui que eu mandei, os outros 6 vão ficar rendendo. E já com esse dinheiro aqui na Quantifury eu posso investir onde quiser. Então primeiramente eu vou investir no ETF SPY, que ele compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Clico em comprar, vou colocar $10 no SPY. Vou comprar aqui com vocês também Bitcoin, então eu clico aqui e já aparece Bitcoin comparado com o dólar, $10 em Bitcoin. Vou investir também no ETF SHAI, que ele investe na renda fixa americana, mais curta, de 1 a 3 anos. Eu vou receber dividendos em dólares aqui todos os meses. Vou comprar também ETF SMH, onde ele investe em empresas de semicondutores, o que tá bombando muito ultimamente aí por conta da inteligência artificial. E por fim, vamos comprar um pouco de ouro através do ETF GLD. Com $50, vocês viram que eu comprei aqui 5 ativos. E o mais importante, a Quantifury é uma corretora que não cobra taxas, ou seja, você não vai pagar aquela taxa fixa somente para fazer um investimento, para mandar uma ordem. E além disso, através do link da descrição ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela para você que está vendo da televisão escanear com o seu celular, criando conta e colocando o cupom GêMEOS na hora de abrir a sua conta, você recebe uma recompensa em Bitcoin ao fazer o seu primeiro investimento igual nós fizemos aqui. Eu ganhei $5 antes mesmo da parceria, o Matheus ganhou $20 e você também vai ganhar a sua recompensa fazendo esse mesmo passo a passo. Você vai investir assim como eu investi, vai clicar aqui no presentinho nas recompensas e a sua recompensa em Bitcoin vai estar lá. E agora nós vamos ao dado que infelizmente demonstra qual foi o principal motor do governo atual. Nós temos 2.639 cidades com mais pessoas recebendo Bolsa Família do que trabalhando de carteira assinada. Ou seja, em quase metade das cidades do país, o principal motor não é o trabalho formal,
formal e sim o assistencialismo. E dessas 2.639 cidades, nós temos 9 delas onde existe um total de 0 pessoas com emprego formal, com emprego CLT, que vivem somente do Bolsa. Isso é o que esse modelo cria. O senhor quer um serviço de carteira assinada ou Bolsa Família? A minha Bolsa Família. Dependência e não desenvolvimento. Sendo CLT, você vai passar o dia todo no sol, carregando peso, sofrendo, sol tininho de quente. Isso do Bolsa Família não, a gente vai passar o dia todo em casa dormindo. E aí chega a pergunta que ninguém quer responder antes da eleição. Quem assumir o Brasil ano que vem vai herdar uma dívida enorme, uma dívida em trajetória de alcançar 100% do PIB, déficit nominal de 1,2 trilhão, juros a quase 15% ao ano, gastos obrigatórios que crescem todo ano automaticamente. Com a regra criada no arcabouço fiscal, o governante obrigatoriamente precisa gastar mais e a população ficando cada vez mais dependente do Estado para sobreviver. Esse governo vai ter somente 2 caminhos. O primeiro deles é cortar gastos de verdade. E com certeza, o remédio vai ser amargo, a impopularidade vai ser muito grande, mas é o único caminho que cria de fato sustentabilidade para o longo prazo. O segundo é continuar exatamente como está hoje, aumentar imposto, rolar a dívida, distribuir benefício, deixar a população cada vez mais dependente do governo. E a população dependente é a população que não pensa, é a população que vai votar querendo cada vez mais auxílio. Mas tudo isso tem um preço, e o Brasil estará cada vez em um buraco mais fundo. É por isso que você do outro lado precisa se planejar, precisa ter um plano e precisa ter uma carteira de investimentos que não tenha todo o seu dinheiro somente aqui. Comenta aí embaixo quem você acredita que vai ganhar a eleição agora em 2026 e o link da Quantifury e da EtherFi na descrição do vídeo.